Então vamos lá dar início à nossa mensagem de hoje. Ela fala sobre os caminhos. Qual é o melhor caminho? Todos os caminhos nos levam a Deus? Vamos ver. Sou basicamente uma pessoa, então eu vou para o céu. Ok. Então eu faço algumas coisas ruins, mas faço mais as coisas boas. Então eu vou para o céu. Deus não vai me enviar para o inferno só porque eu não vivo de acordo com a Bíblia. Os tempos mudaram. Apenas pessoas realmente muito má, como os molestadores de crianças, como os assassinos, esses sem dúvida vão para o inferno. Acredito em Deus. Apenas o sigo do meu próprio jeito. Todos os caminhos levam a Deus. Bom, todas essas são conclusões comuns entre a maioria das pessoas, mas a verdade é que são todas mentiras. Satanás, o qual tem o poder sobre o mundo, planta todos esses pensamentos nas nossas mentes. Ele e qualquer um que siga os seus caminhos é inimigo de Deus. Satanás sempre se disfarça como bom, mas tem o controle sobre todas as mentes que não pertencem a Deus. Satanás, o Deus, com letra minúscula, desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeçam à luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É uma mentira acreditar que não se importa em pecados menores e que o inferno é destinado às pessoas más. Todo pecado nos separa de Deus. Mesmo uma pequena mentirinha. Todos pecaram. E ninguém é bom o suficiente para ir para o céu por sua própria conta. Entrar no céu não se baseia no nosso bem superar o nosso mal. Todos nós poderíamos, se este fosse o caso. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Não há nada bom em nós que possamos fazer para ganhar a nossa entrada no céu. Aí fala, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Mesmo que todo mundo esteja vivendo uma vida de pecado e crer em Deus não seja popular, Deus não vai perdoar isso. Nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando Deus criou o mundo, este era perfeito. Tudo era bom. Então Deus fez Adão e Eva e lhes deu seu próprio livre arbítrio, de forma que teriam a escolha de seguir a obedecer a Deus ou não. No entanto, Adão e Eva, que foram as primeiras pessoas que Deus fez, eles foram tentados por Satanás a desobedecer a Deus e eles pecaram. E isso impediu de ter uma relação íntima com Deus. Ele é perfeito e não pode estar no meio do pecado. Como pecadores, nós não poderíamos chegar até Ele pela nossa própria vontade. Então Deus, Ele criou uma forma pela qual nós poderíamos estar junto com Ele no céu. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus nasceu para que pudesse nos ensinar o caminho e morreu por nossos pecados para que não tivéssemos de fazer. Mas 3 dias depois, após a sua morte, ele ressuscitou do sepulcro, provando ser vitorioso sobre a morte. Glória a Deus, aleluia. Ele completou o caminho entre Deus e o homem, para que nós pudéssemos ter uma relação pessoal com Ele, precisando apenas crer, acreditar nele. A maioria das pessoas acredita em Deus. Bom,
Até Satanás acredita. Entretanto, para receber a salvação, é preciso se voltar para Deus, formar uma relação pessoal com Ele, voltar-se contra os nossos pecados e seguir a Jesus, seguir a Deus. Devemos acreditar em Jesus com tudo que temos e em tudo que fazemos. A Bíblia nos ensina que não há outro caminho para a salvação, a não ser através de Jesus Cristo. E assim mesmo o Senhor Jesus disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho para a salvação, porque Ele é o único que pode pagar o preço pelos nossos pecados. Nenhuma outra religião ensina a profundidade ou a seriedade do pecado e as suas consequências. Nenhuma outra religião oferece o pagamento infinito que só Jesus poderia dar pelo nosso pecado. Nenhum outro fundador religioso foi Deus vindo como homem. A única forma pela qual um débito infinito poderia ser pago. Jesus tinha que ser Deus para que pudesse pagar o nosso débito. Jesus tinha que ser homem para que pudesse morrer e nós pudéssemos ser salvos. A salvação está disponível apenas pela fé em Jesus Cristo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você tomou uma decisão por Cristo? Você já aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você ainda não fez isso, tome essa decisão. Dá tempo. Há tempo ainda. Ainda nos resta tempo. Mas Jesus está voltando. As evidências do mundo estão aí. O mundo está se acabando. É em guerra, em fome, misérias, em mortes. E tudo isso já estava escrito na Bíblia. Muitas vezes nós nos perguntamos, não vai voltar nada, Jesus não vai voltar agora, eu já vivi até agora e nada disso aconteceu. Jesus está batendo a porta. E a própria palavra de Deus, ela fala isso. A gente não sabe qual é o dia nem a hora, mas que Ele está vindo, Ele está vindo. Está perto disso acontecer. Portanto, se você ainda não tomou uma decisão como essa de recebê-lo, a Jesus como seu único e suficiente Salvador, tenha coragem, num ato de fé, abandone a vida que você vive, que não agrada a Deus, e tome essa decisão, para que um dia você possa se encontrar com aqueles que você ama aqui em terra, para que você possa viver um novo mundo, novos céus, nova terra, aonde não há choro, não há lágrimas, não há ranger de dentes, não há dor, não há morte. Não é um conto de fada, não é uma historinha, é verdade. Se você crê na palavra de Deus, tome uma decisão. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a vida da sua família. Que Deus te guarde de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus.